Olá a todos, me chamo João Paulo da Costa e estou num grupo com a Caroline Rodrigues. E a gente irá tratar do tema de crime de responsabilidade em relação às enchentes. Eu vou falar agora um pouco da retomada da construção depois de desastres naturais. É muito normal, depois de acontecer um grande desastre, como nas enchentes do Rio Grande do Sul, uma reconstrução lenta e progressiva, mas trazendo resultados imediatos e imediatos. Um exemplo seria a reconstrução das pontes, a qual depois que a enchente veio e acabou derrubando alguma delas, para manter a infraestrutura e a boa funcionalidade do município e do estado funcionando, eles tiveram que reconstruir logo as pontes, utilizando pontes provisórias, como o exército fez. Um dos exemplos seria aquelas pontes civis, aonde só passava as pessoas, uma a uma, guiado pelos militares, mas era uma maneira a qual eles encontraram de reerguer naquele momento. E outra seriam as pontes de transporte de veículos, que também é extremamente necessário e importante para a logística. Desse fato, vale ressaltar que a reconstrução não é algo rápido, mas é algo necessário e gradativo, onde não pode ter a omissão do governo. Aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, a gente também tem um caso bem interessante de infraestrutura preventiva. No caso, seria o Muro da Mauá, a qual é uma obra construída com grande gasto econômico, mas que tem sua função, que é prevenir o avanço do rio Guaíba em determinados momentos, como nas chuvas, a qual ele sobe o nível da água e aquela barragem, aquele muro, ele impede que aquela água consiga transbordar para cima da cidade, o que é muito interessante. E essas obras, elas têm que ser cada vez mais incentivadas e com um planejamento longo, porque tem que ser feito bem antes da catástrofe acontecer. Bom, outro ponto que eu acho muito interessante ressaltar seria em relação aos membros de pesquisa, e que não detém só a eles o poder de prever e anteceder e talvez impedir umas possíveis catástrofes, sendo que o próprio Ministério Público consegue e detém esse mérito, podendo assim anteceder, impedir parcialmente ou completamente a catástrofe de acontecer por omissão do poder público. Sendo assim, ele movimenta toda uma engrenagem para conseguir impedir a catástrofe de acontecer. Vamos falar um pouco agora então sobre a distribuição de responsabilidade entre os entes federativos, sendo encontrado na própria Constituição Federal, no artigo 23, inciso 2 e 9. Significa que cada ente tem tarefa específica e que se complementam na ação de prevenção e resposta e recuperação. O jurista José dos Santos explica que dentro do modelo federativo brasileiro, cada ente deve cumprir sua função. Mas se algum deles se omitir, deixar de agir, pode prejudicar todo o sistema e acabar sendo responsabilizado diretamente. Bom, vou explicar melhor com um exemplo prático. Se uma determinada catástrofe, como as enchentes no Rio Grande do Sul, tivesse atingido somente o município, não quer dizer que juridicamente só ele responderia, podendo assim até o estado a qual ele pertence, ou outros estados, ou até mesmo a União responder pelo desastre. Então, isso se baseando pela Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 6º, em questão de responsabilidade individual e solidária. Outro tópico em relação às enchentes que vale muito a pena ressaltar seria o falso argumento de que elas não poderiam ter sido evitadas. Como já falei anteriormente em relação ao Ministério Público, ele poderia vir a causar medidas no Estado, a qual ele poderia ter investido em infraestrutura e meios de pesquisa para impedir o acúmulo de água no rio Guaíba e assim não haveria enchente. Mas, por omissão do poder público, podemos chegar à conclusão que tais obras não foram feitas e que veio acontecer a catástrofe. Então, em relação a grandes desastres ambientais, muitas vezes podemos e detemos o meio de impedi-los, por meio de pesquisa, estudos e métodos, mas por omissão não fazemos, e assim acaba acontecendo esse tipo de catástrofe. Bom, um dos meios que o Estado detém de prevenção em relação às enchentes ou qualquer outra catástrofe natural seria em relação à infraestrutura. Um caso prático seria o plano diretório, a qual é uma pesquisa que incide em quais pontos da cidade pode haver ou não prédios, pontes, aterramentos e assim mostrar claramente, ponto a ponto, como pode afetar ou não a vida daquela cidade ou causar algum desastre natural aquela localidade ter uma construção ou não. Começar falando sobre o conceito de crime de responsabilidade de acordo com a definição legal, conforme a Constituição Federal e a Lei nº 1079 de 1950.
Bom, o crime de responsabilidade é praticado por uma autoridade pública no exercício de sua função, qual atenta contra a Constituição Federal e dos princípios fundamentais da República. E também, segundo o artigo 85 da Constituição, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, com vistas especiais para contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, os direitos públicos e sociais, a segurança do Estado e também a probidade administrativa. Segundo também a lei orçamentária e os cumprimentos das decisões judiciais. Ademais, essa lei 1079 regulamenta esse dispositivo detalha que os crimes e suas sanções. Ainda o artigo 4º da referida lei reforça tais crimes que atentam contra a Constituição. Bom, agora eu vou falar sobre a diferença entre crime comum e crime de responsabilidade. Dos crimes comuns, quais são definidos pelo Código Penal ou legislação penal especial e julgados exclusivamente pelo Poder Judiciário, de casos como na corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal, diferente dos crimes de responsabilidade, eles têm natureza político-administrativa e são julgados pelo Poder Legislativo, podendo levar à perda do cargo e à inabilitação para o exercício de função pública em até 8 anos. Conforme o artigo 2º da Lei 1079 de 1950, temos como exemplo o Presidente da República. Se acusado por crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado Federal, mediante prévia autorização da Câmara dos Deputados, conforme os artigos 80 e 51 e o inciso 1º da Constituição Federal. Um exemplo prático disso é o impeachment do presidente Fernando Collor, de 1992. O caso desse ex-presidente é um exemplo clássico de enquadramento por crime de responsabilidade, uma vez que ele foi acusado de envolvimento em esquema de corrupção e improbidade administrativa, gerando condutas que atentariam contra os princípios previstos nos artigos 9 e 11 da Lei de 1079, de 1950. Essa probidade na administração e cumprimento das leis orçamentárias. Bom, o processo foi autorizado pela Câmara dos Deputados e julgado pelo Senado Federal, conforme determinada a Constituição. Mesmo após a renúncia do Collor, o Senado concluiu o processo, e o que condenou a inabilitação para exercer funções públicas por 8 anos, conforme o artigo 2º dessa mesma lei. Bom, agora eu vou falar sobre o enquadramento de agentes políticos, que seriam os prefeitos, os governadores e o presidente da República. A responsabilização por crimes de responsabilidade atinge os mais diversos agentes políticos. Sobre o presidente da República, que será julgado pelo Senado Federal, conforme os artigos 85 e 86 da Constituição Federal de 88, com processo instruído com base na Lei 1079 de 1950. E sobre os governadores, eles se submetem a regras previstas nas constituições estaduais e a Lei 1079 de 1950, aplicada por analogia. Deste modo, o STF decidiu, na ADI 4029, que a Assembleia Legislativa detém competência para instaurar e julgar o processo político-administrativo, com possível afastamento do cargo. E os prefeitos, redigidos pelo decreto de número de lei 201 de 1967, qual prevê o julgamento político pela Câmara dos Vereadores, conforme seu artigo 1º. Bom, vamos abordar agora no próximo tópico sobre o dever de prevenção e o planejamento das responsabilidades de gestores públicos pela implementação de políticas de prevenção de desastres naturais. Bom, da responsabilidade dos gestores públicos por políticas de prevenção e desastres naturais decorre diretamente com vistas da Constituição Federal e juntamente da Lei 12.608 de 2012. Seria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Assim, cabendo a eles adotar medidas estruturais e não estruturais para proteger vidas, patrimônio e o meio ambiente. Assim, a atuação preventiva deve ser continuada e planejada, especialmente em áreas de risco, mapeadas por órgãos como o CEMADEM. Segundo Edis Millary, a prevenção é a mais elevada forma de atuação do poder público em matéria ambiental, pois se antecipa a degradação e, por isso, revela uma administração eficaz e precavida.
Assim, com outras palavras, o gestor que se omite frente a riscos previsíveis pode e deve ser responsabilizado administrativamente e civilmente, e até mesmo penalmente, vistos os casos mais graves, como no caso em 2011 da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, qual revelou a fragilidade das políticas preventivas. Com mais de 900 pessoas mortas, a CPI das chuvas na Alerj concluiu que houve negligência de prefeitos e da ausência de planos de contenção, apesar dos alertas prévios e dos históricos de deslizamentos. Bom, agora sobre a omissão quanto aos planos diretores, zonamento urbano e defesa civil. Bom, a omissão quanto a instrumentos básicos de planejamento, como planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, compromete a segurança urbana e aumenta o risco de desastres. Assim, o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham um plano diretor, incluindo diretrizes sobre áreas de risco. De acordo com Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor e doutrinador em direito ambiental, o mesmo afirma: a ausência de planos diretores atualizados e eficazes configura violação ao dever de proteção ambiental e urbanística, e também pode ensejar responsabilização por omissão inconstitucional. Como exemplo direto, em Maceió, Alagoas, a ocupação urbana desordenada sobre solo instável levou, em 2018, ao afundamento do solo em bairros inteiros, forçando o deslocamento de mais de 50 mil pessoas. Podemos chegar à conclusão que os entes do Estado podem sim ser julgados e condenados por crime de responsabilidade com relação às enchentes do Rio Grande do Sul, tanto pelos danos causados, tanto pela omissão de terem feito medidas preventivas.